e o meu povo foi destruído por falta de conhecimento. Um povo sem conhecimento precipita-se à ruína. Essa é uma das frases que eu vou destacar, dos versículos que eu vou destacar aqui no livro de Oséias. Sim, hoje estamos iniciando o livro de Oséias, já é o nosso 54º livro, desde o dia 1º de janeiro de 2024 até hoje, dia 7 de dezembro de 2024, nós já lemos 53 livros da Bíblia. Esse é um projeto de leitura anual da Bíblia, do qual você também está fazendo parte. De segunda a sexta-feira, às 19h30, eu faço lives no meu perfil no Instagram. E aos sábados e domingos eu subo o vídeo aqui gravado para que você, que só tem acesso ao YouTube, possa também ter contato com esse conteúdo riquíssimo que é a Palavra de Deus. E assim, iniciando esse vídeo, eu quero convidar você a curtir, compartilhar, comentar nesse vídeo para que o YouTube reconheça que esse conteúdo é relevante e possa entregar para mais pessoas. Hoje nós vamos comentar os capítulos de 1 a 4 do livro do profeta Oséias. O capítulo 1 vai tratar do casamento e dos filhos, nascimento dos filhos do profeta, que representam a história de Israel com Deus. Olha só como o profeta, quando ele realmente traduz tudo o que Deus pede a ele, com a sua própria vida, ele dá testemunho da palavra de Deus para o seu povo, daquilo que Deus quer comunicar ao seu povo. E aqui Deus pede que Oséias tome como esposa uma mulher ou prostituta, ou uma mulher que iria traí-lo. Lembrando que Oséias, o seu ministério foi exercido entre os reis Uzias, Jotão, Acás, Ezequias e Jeroboão, tanto reis de Judá como o rei de Israel, Jeroboão. Os versículos de 2 a 3 dizem assim: Quando o Senhor começou a falar por meio de Oséias, disse-lhe: Vá, tome uma mulher adúltera e filhos da infidelidade, porque a nação é culpada do mais vergonhoso adultério, que é afastar-se do Senhor. Por isso ele se casou com Gomer, filha de Diblaim. Ela engravidou e lhe deu um filho. Dê-lhe o nome de Jezreel, porque logo castigarei a dinastia de Jeú por causa do massacre ocorrido em Jezreel. Aqui Deus já vai começar pedindo que Oséias dê nomes estranhos aos seus filhos. Então o nome Jezreel vai significar que Deus vai castigar o povo de Israel. Logo em seguida nasce uma filha que vai significar não amada, e logo depois uma outra filha que vai significar não meu povo. Deus está querendo apresentar ao povo de Israel tudo o que ele sentia em relação à infidelidade que eles estavam cometendo. Lembrando que a infidelidade do povo de Deus a Deus mesmo foi a idolatria, foi se entregar a outros deuses, deuses pagãos, idolatrarem imagens feitas de deuses pagãos. Isso tudo deixou Deus irado, e ele foi enviando profetas para denunciar esses pecados tanto à nação de Israel como à nação de Judá. Mas o povo ainda persistiu na prática do pecado, e isso culminou com o exílio, primeiro de Israel, que era o reino do norte, no ano 722, e depois no ano 586, ambos antes de Cristo, para a Babilônia. Então Israel foi exilado para a Síria, foi tomado pela Síria, mas foi espalhado entre outras nações, e Judá ele foi tomado pela Babilônia em 586 a.C. e Israel 722 a.C. Na sequência aqui ele vai dizer assim: depois de desmamar Ruana, Gomer teve um filho, que foi esse que significa não meu povo. No lugar onde se dizia a eles, vocês são meu povo, eles serão chamados filhos de Deus. Então,
Deus vai querer dizer assim, vocês, mesmo que vocês estejam idolatrando, que vocês estejam se prostituindo com outros deuses, eu ainda os amo, eu ainda quero os chamar filhos de Deus vivo. Eles irão para um lugar que não reconhecem a Deus, porque aqui Deus já estava denunciando o pecado e dizendo que eles não seriam chamados como filhos de Deus, que iriam para um lugar onde nem reconheciam a Deus, mas lá eles seriam chamados de filhos do Deus vivo. No capítulo 2, a ideia central é a infidelidade de Israel. Já no versículo 13 diz assim: eu castigarei pelos dias em que queimou incenso aos Baalins, ela se enfeitou com anéis e joias e foi atrás dos seus amantes, mas de mim ela se esqueceu, declara o Senhor. Portanto, agora vou atraí-la, vou levá-la para o deserto e falar-lhe com carinho. Também aqui vai tratar de toda a infidelidade de Israel, aqui representada pela esposa de Oséias, a Gomer, e Deus vai dizer que vai levá-la ao deserto e falar-lhe com carinho, vai isolar Israel. O que isso significa? Deus estava fazendo uma referência à época que ele tirou o povo de Israel do Egito e que os deixou lá no deserto por 40 anos. Lá no deserto o povo ficou entregue a Deus, eles não tinham a ninguém para recorrer, eles só dependiam do Senhor. É isso que Deus quer de cada um de nós, que nós dependamos inteiramente dele, que nós estejamos recebendo o maná diário. Deus tratou o seu povo todos os dias com maná durante o período que eles estavam no deserto, para mostrar a eles: eu posso prover a vocês o alimento diário. Hoje é a palavra que nós lemos todos os dias. Deus também fez com que eles não precisassem de roupas, não precisassem de calçados, tudo era provisão de Deus. Deus os deu água, Deus fez com que eles construíssem um tabernáculo para habitar no meio deles. É assim que Deus quer tratar a nação de Israel novamente. Ele vai dizer: eu vou levá-la ao deserto e lá eu vou falar-lhe com carinho. Aí ela me responderá como nos dias da sua infância, como no dia em que saiu do Egito. Tudo o que Deus quer é que nós dependamos dele, que nós tenhamos os nossos olhos voltados para ele, que nós o busquemos todas as manhãs como sendo as primícias do nosso dia. Todas as manhãs, se você iniciar a sua manhã com Deus, lendo que seja um versículo, alguns versículos da Bíblia, pelo menos, e meditar neles durante o dia, eu garanto a você que você vai ter uma outra percepção da realidade. Gente, eu não sou teóloga, eu não sou estudada na Bíblia, eu me dediquei à leitura da palavra como um devocional mesmo. Este é o 3º ano que eu estou lendo a Bíblia e eu vejo na minha caminhada de apenas 3 anos. Não foi faculdade, não foi pós-graduação, não foi curso de teologia. A única coisa que eu adquiri foi uma mentoria bíblica, porém eu nem consigo segui-la, porque ela não está nos livros que eu estou agora. Alguns livros nem passaram pela mentoria ainda e eu preciso estudar separadamente tudo isso. E eu já vejo o avanço que eu tive, tanto no meu conhecimento bíblico, como na minha experiência com Deus. Se eu consigo, você também consegue. Não precisa ser teólogo, não precisa ser líder de alguma denominação, pastor, missionário, não precisa nada disso. Basta que nós tenhamos os nossos olhos voltados para Deus, que as nossas primícias diárias sejam para Deus. Eu confesso a você que algum dia, um ou outro dia, eu não consigo acordar tão cedo na madrugada. Hoje mesmo eu acordei 3 horas da manhã para conseguir estudar os capítulos, ver alguns vídeos, para ter uma outra percepção também, a percepção de outra pessoa acerca da leitura bíblica e poder gravar esse vídeo, que agora hoje é um sábado, dia 7 de dezembro de 2024. Eu trabalho ainda no meu salão, eu sou cabeleireira, eu trabalho ainda
E eu fiz tudo isso para que eu tivesse as primícias do meu dia na companhia de Deus, na companhia da sua palavra. E isso faz toda a diferença na minha vida e pode fazer também na sua. O convite é que você não se contente, não se satisfaça apenas vendo esse vídeo. Você mesma pode ter a sua percepção da palavra, os seus insights pessoais, os seus versículos favoritos, lendo o texto, passando os olhos pelo texto e depois meditando naqueles versículos. Não precisa meditar no capítulo todo, nem é possível, mas escolha 1 ou 2 versículos daquele capítulo e medite nele, como esse aqui que é maravilhoso. Portanto, agora vou atraí-la, vou levá-la para o deserto e falar-lhe com carinho. Quer dizer, Deus quer ter uma intimidade conosco, Deus quer ter um momento a sós conosco, no deserto onde nada pode tirar a nossa atenção de Deus, nada possa desviar a atenção que nós devemos a Deus para outras coisas, para a correria do dia a dia, para redes sociais, para problemas, para desafios, conflitos. Todos nós estamos sujeitos a muitas coisas durante o nosso dia. Mas se nós estivermos com os nossos pés sobre a rocha, que é Jesus, e tiver os nossos olhos voltados para Deus, para a provisão que Ele pode conceder a nós todos os dias, eu te garanto que o seu dia, a sua percepção vai ser outra. E por fim ele vai dizer assim: naquele dia, declara o Senhor, tratarei com amor aquela que chamei não amada. Direi a aquele chamado não meu povo, você é o meu povo. E ele dirá, tu és o meu Deus. Deus só quer isso de nós. Ele só quer atenção, Ele só quer o nosso amor, a nossa dedicação, o nosso tempo. E isso nós podemos selecionar as nossas prioridades no dia a dia. Eu posso selecionar não acessar redes sociais e ler a Bíblia. Eu posso selecionar não passar o meu dia fazendo qualquer outra coisa, por exemplo, no sábado e no domingo, para você que tem folga no trabalho, você pode dedicar 1 hora do seu dia fora do culto, fora da missa, e dedicar o seu tempo especial a Deus. E além disso, sim, ainda participar dos cultos, das missas, das celebrações. É isso que Deus quer de nós. Ele disse de novo, eu quero repetir: tratarei com amor aquela que chamei não amada, direi àquele chamado não meu povo, você é meu povo, e ele dirá, tu és o meu Deus. O capítulo 3 é bem curtinho, só tem 5 versículos. E eu quero destacar a ideia central, que é o amor que supera a infidelidade. O Senhor me disse, declara Oséias, vá, trate novamente com amor sua mulher, apesar de ela ser amada por outro e ser adúltera. Ame-a como o Senhor ama os israelitas, apesar de eles se voltarem para outros deuses. Aqui, gente, Oséias vai buscar a sua esposa que está na prostituição. Ou ela voltou para a prostituição, ou ela começou a se prostituir ou adulterar no relacionamento. E Deus vai dizer, vá lá, busque-a, trate-a com amor, como Deus trata os israelitas, como o Senhor trata os israelitas. E Oséias vai e compra a um preço de 180 gramas de prata, 1,5 barril de cevada. Isso, gente, era o preço que se pagava por uma escrava. Oséias vai e resgata a sua esposa da prostituição para demonstrar ao povo de Israel, com a sua própria vida, com a sua própria dor, com a própria infidelidade da esposa, mostrar ao povo de Israel que é assim que Deus irá tratá-lo caso ele se converta, caso ele se arrependa. Não é que nós vamos andar nos prostituindo, falando isso acerca da espiritualidade, não é que nós vamos andar isso a vida inteira e Deus ainda vai relevar tudo que nós fizermos. Não, nós vamos colher aquilo que nós plantamos. Se eu nunca me converter dos meus pecados, se eu nunca me arrepender dos meus pecados, eu vou morrer como ímpia.
eu não vou ser salva, eu vou queimar no fogo eterno, vou ser atirada, como nós vamos ver no livro de Apocalipse, daqui a mais alguns dias, no lago de fogo e enxofre. Deus não vai me relevar, Deus ele é juiz, Deus tem misericórdia, mas ele também age com justiça. E o que é agir com justiça? É dar àquela pessoa o que ela merece por justo. Deus não nos trata com justiça quando ele nos perdoa, ele nos trata com misericórdia. Deus tem misericórdia do pecador e perdoa, mas Deus age com justiça com o ímpio. O que isso quer dizer? O ímpio é aquele que é avisado e nunca se converte. Deus vai tratá-lo com justiça. Deus deu a oportunidade, ele ouviu a verdade, ele teve oportunidade de conhecer a Deus, mas ele decidiu não conhecer a Deus. Ele decidiu não se converter. E Deus vai tratá-lo com justiça. O ímpio Deus trata com justiça e ao pecador arrependido Deus trata com misericórdia. E por fim ele vai dizer assim: os israelitas voltarão e buscarão o Senhor, o seu Deus, e Davi, o seu rei. Virão tremendo atrás do Senhor e das suas bênçãos nos últimos dias. Aqui, gente, buscar o seu rei. Davi faz uma referência ao Messias, que é da linhagem de Davi, que é da tribo de Davi. Então, ele faz essa referência aqui como ao rei Davi, mas faz também nos últimos dias. Isso nos últimos dias faz referência ao futuro, faz referência a quando houver o juízo, quando Jesus voltar pela segunda vez. Então, ele vai dizer que eles virão tremendo atrás do Senhor e das suas bênçãos nos últimos dias. Você que tem a oportunidade hoje de se converter, você que tem a oportunidade hoje de se voltar ao Senhor, você que tem a oportunidade hoje de ser levada para o deserto, para Deus falar-lhe com carinho. Abra o seu coração, abra a porta do seu coração e deixe que Deus entre e faça a sua obra, faça a transformação que você merece, que Deus quer fazer na sua vida. Não deixe para amanhã. Amanhã pode ser que não haja. Nós temos só garantia do hoje. O ontem já passou, o hoje nós sabemos que ele está existindo, esse momento é hoje, pode ser que daqui a um minuto já eu não exista mais, mas o meu hoje é agora, o meu hoje é nesse segundo, nesse minuto, e o amanhã é incerto para nós. Só Deus conhece o nosso futuro. E por último, capítulo 4, a ideia central é conhecer as leis não significa ter experiência com Deus. Eu só ler a palavra e não meditar nela, eu não vou conhecer a Deus, eu vou conhecer a Bíblia de Deus, mas não o Deus da Bíblia. Se eu ficar aqui só lendo, eu posso ler 50 vezes a Bíblia e nunca ser transformada. Porque eu preciso de ter experiências com Deus, eu preciso conhecer o Deus da Bíblia. E esse capítulo vai tratar disso. A partir do capítulo 1 ao capítulo 3, foi apresentado o contexto da vida pessoal de Oséias e relacioná-la com Israel. Do capítulo 4 até o final do livro, que são só de 14 capítulos, vai ser a denúncia do pecado de Israel. Ou seja, Deus vai mostrar o que está acontecendo com Israel. Vai ser a apresentação da história de Israel, que é uma nação infiel. Então vamos lá. Israelitas, ouçam a palavra do Senhor, porque o Senhor tem uma acusação contra vocês que vivem nesta terra. A fidelidade e o amor desapareceram desta terra, como também o conhecimento de Deus. Só se vê em maldição, mentira e assassinatos, roubo e mais roubo, adultério e mais adultério. Ultrapassam todos os limites. E o derramamento de sangue é constante. Por isso a terra pranteia, e todos os seus habitantes desfalecem. Os animais do campo, as aves do céu e os peixes do mar estão morrendo. Eu tenho a impressão, ou está acontecendo isso também nos nossos dias? Deus aqui está acusando o povo de roubo, de assassinatos, de derramamento de sangue, de adultério.
está dizendo aqui que a terra pranteia. O que é a terra prantear, gente? É a própria natureza demonstrar insatisfação quanto às ações dos seres humanos. Eu, esses dias, estava ouvindo um podcast, eu não vou saber te falar em que país aconteceu isso, mas as pessoas que estavam ali no podcast diziam a respeito de avivamentos. Avivamentos são revelações e manifestações de grande fé do povo que atrai tremenda glória de Deus em determinado lugar, em determinada época. E uma dessas pessoas que estavam ali, uma dessas pessoas contou que em certo país houve um avivamento e que era visível a olho nu a diferença das culturas, das colheitas daquele país onde estava acontecendo o avivamento, do país vizinho onde não havia avivamento e as pessoas eram ímpias. Os animais sofrem, gente, as águas sofrem, as chuvas não vêm na época que deveria vir. Essa semana eu estava fazendo um retrocesso para minha infância, me lembrando de alguns, que agora essa época que antecede o Natal é uma época de bastante nostalgia para mim. E eu estava me lembrando do cheiro de onde eu morava, tanto dos alimentos que a minha mãe fazia quando se aproximava o Natal, nós guardávamos alimentos em latas para não estragar, que não tinha geladeira na época. Eu sentia cheiro do plantio de pepinos, de abóboras, de cebolas, porque eu venho de uma cultura que era mista, que era café, e depois no meio do cafezal plantava-se feijões, milhos e outras coisas. E a minha mãe sempre gostou de plantar legumes na roça, porque já aproveitava a adubação da terra. E a própria sombra do cafezal protegia, quando o sol era muito quente, aqueles pequenos arbustos ali de quiabo, de jiló, berinjela, tudo isso a minha mãe plantava no meio da roça. E eu estava fazendo uma sessão nostálgica e eu me lembrei como o clima era diferente há 50 anos atrás, né? Eu estou com 54, há 50 anos atrás o clima era totalmente diferente do que agora. Tinha divisões de estações do ano. Era incrível no mês de setembro já sentir o cheiro de flores, era maravilhoso chegar no outono e já estar friozinho, já ter frutas, já ter chuvas na época esperada. Hoje não se vê mais isso. Por quê? Porque a terra está pranteando por esses atos infiéis dos seres humanos em relação a Deus. Nós somos uma criação harmônica, Deus nos criou para sermos uma unidade, tanto entre irmãos como nós com a natureza, nós com os animais. E olha só o que hoje tem acontecido. Então aqui esse capítulo fala muito forte a nós hoje ainda. Meu povo foi destruído por falta de conhecimento. Falta de conhecimento empírico? Falta de conhecimento das notícias diárias? Falta de conhecimento da vida do meu vizinho, da vida do outro pelas redes sociais? Falta de conhecimento da vida de celebridades? Claro que não. Por falta de conhecimento do próprio Deus. Como eu disse, eu ler a Bíblia somente sem meditar, sem trazer essa vivência para a minha vida, é somente um conhecimento, que eu vou me encher de conhecimento, eu nunca vou ter uma experiência. Então Deus vai dizer aqui que o meu povo foi destruído por falta de conhecimento. Portanto, castigarei tanto o povo quanto os sacerdotes por causa dos seus caminhos, e lhes retribuirei seus atos. Aqui Deus trata os sacerdotes também, porque eles tinham conhecimento da palavra, eles eram legalistas, eles conheciam as leis. Porém, muitas vezes Deus disse assim: os meus sacerdotes levaram o povo a pecar. Falou isso em Ezequiel, em Jeremias, em Isaías. E aqui Deus vai dizer: eu vou tratar o sacerdote que tem conhecimento legalista, mas que não está tendo convivência comigo, que não está me colocando no primeiro lugar de sua vida. Então não era só para o povo em geral, para os sacerdotes e líderes também. E hoje essa palavra é para você, líder. É para você que é profeta, que se diz profeta, é para você que se diz pastor, que se diz que tem um ministério nas denominações.
Cadê que você está fazendo a sua parte e mantendo a sua fidelidade a Deus e trazendo o seu povo de volta para Deus? Esse é um chamado sério para cada um de nós. Eu posso ser líder só na minha família, dos meus filhos, do meu esposo, dos meus funcionários, mas eu tenho a obrigação de falar: ei, espera aí, não é isso que Deus ensina, não é isso que um cristão faz. Um cristão age diferente, eu tenho essa obrigação. E por último, de novo, Deus vai dizer: um povo sem entendimento precipita-se à ruína. Um povo sem entendimento precipita-se à ruína. Quer dizer, eu estou em alta velocidade com uma Porsche, com uma Lamborghini rumo ao abismo. Se eu não tiver entendimento de Deus, se eu não tiver o conhecimento da palavra de Deus, do que Deus quer da minha vida, colocar isso em prática, eu estarei com o pé fundo no acelerador de um carro potente rumo ao abismo e à destruição. E o apelo que eu faço a você no final desse vídeo: converta-se, transforme a sua vida, reveja os seus atos, as suas atitudes, a sua vida com Deus, a sua experiência com Deus, antes que seja tarde, antes que realmente Deus traga o juízo e você não tenha mais oportunidade, talvez, de poder ter essa experiência com Ele e ser chamada filho, ser chamada filha. Convido você a estar no próximo vídeo para os próximos capítulos do livro de Oséias. Um beijo e até mais!